Bom, então o que a gente vai trabalhar hoje, o nosso tema de hoje vai ser um panorama sobre a questão da teologia natural e ajuste fino, tá? O assunto que eu preparei hoje é bastante introdutório, bem panorâmico, tá? Não vou entrar em muitos detalhes, em grandes pontos, mas no final inclusive no final dos slides, eu deixei uma bibliografia, que depois vocês podem pesquisar mais. Tem inclusive 2 artigos que estão no site da BC2, tem alguns livros também que eu me baseei para montar essa apresentação para vocês, tá? Então eu estou fazendo essa parte meio que gravada, não estou aparecendo na câmera por problemas técnicos, eu tenho algum problema aqui que eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas pelo menos essa parte inicial da gravação, dessa apresentação desse tema, tá? Eu vou deixar disponível aí para vocês ou para quem estiver assistindo depois, tá? Então, o nosso tema então vai ser sobre teologia natural e ajuste fino. Inicialmente, no dia de hoje, a gente ia falar sobre teologia científica e teologia natural. E aí eu fiz uma pequena mudança, né? A mudança foi teologia natural e ajuste fino, que está mais ou menos não, já estão engatados dentro do mesmo assunto, a gente pode dizer assim que está dentro do mesmo assunto, ou está dentro de uma certa cadência, e a teologia científica, que a gente não vai ver hoje, e eu vou deixar para uma próxima reunião, ela engloba também a teologia natural, tá? Então ela é mais ampla, vamos dizer assim. Tá? Então a teologia científica ela é um modelo teórico, né? Resumidamente, assim, sendo estritamente resumido, teologia científica é um modelo teórico que faz a ponte entre a ciência e a teologia cristã. Tá? Especificamente a teologia cristã. Ela não vai trabalhar com outras religiões e tudo mais. Ela é bastante específica. Tá? A gente pode ter ter um pouco mais de informação sobre teologia científica naquele livro A Ciência de Deus, uma introdução à teologia científica, do Alistair McGrath. Está naquela coleção Ciência e Fé Cristã, da editora Ultimato. Ali a gente tem uma introdução à teologia científica. Tá? Teologia científica é uma obra que o McGrath escreveu ali no final dos anos 90, início dos anos 2000. Ele escreveu 3 livros chamados A Scientific Theology, aonde ele vai apresentar a teologia científica completa. Tá? São 3 volumes, porque em cada um desses volumes ele vai falar sobre a parte de epistemologia, a parte de metodologia e a parte da ontologia. Né? Mais especificamente, no volume 1 ele vai falar sobre a questão da natureza. No volume 2 ele vai trabalhar sobre a questão do conhecimento, da epistemologia. E no último volume vai ser uma parte metodológica, ou a metodologia, como que ele constrói a parte de metodologia dentro, ou a estrutura da teologia científica. E também tem, para quem quiser ter um pouquinho mais de detalhes, na realidade tem 2 vídeos no canal da BC2, do YouTube, que são 2 vídeos, na realidade tem sobre o mesmo assunto, aonde foi pego esse tema da teologia científica, a ciência de Deus, uma introdução à teologia científica, e fez meio que um gráfico, um vídeo, né, um gifzinho. Cada um desses vídeos tem mais ou menos 14, 15 minutos. E lá nesse vídeo ele vai montar assim de forma bastante visual, é bastante didático a forma como é feito esses vídeos, tá? Então é muito interessante, tá? Tem uma didática muito boa para apresentar a teologia científica, a parte da introdução. Mas não é isso que a gente vai trabalhar hoje. Hoje a gente vai trabalhar com isso aqui, tá? Com o que vocês estão vendo aí no sumário, que é a questão da teologia natural e, mais especificamente, teologia natural trinitária. A gente vai ver isso um pouquinho lá na frente, né? A TNT, né, é bastante explosiva, né? Então a gente vai ver sobre a teologia natural e sobre a questão do ajuste fino, tá? Esse vai ser o tema de hoje, tá? Oi, Tainá, tudo bem? Oi, tudo bom, e Tudo você? bom? Tudo tranquilo. A gente está começando agora, né? Você sentou ainda bem no iniciozinho ainda, viu? A gente vai começar justamente agora. Eu estou gravando
essa primeira parte aqui, e aí depois a gente pode conversar, tirar dúvida e tudo mais, tá? Então você não Bom, perdeu praticamente nada ainda, tá? Eu só dei uma introduçãozinha no tema, na realidade em teologia científica, né? Que é o que a gente iria trabalhar hoje, mas aí eu mudei um pouquinho. Na realidade a gente vai trabalhar com teologia natural e ajuste fino. E aí numa próxima reunião a gente vai falar sobre teologia científica. Na realidade é porque a teologia científica ela é um pouco mais, é mais ampla e eu acho que iria demorar bastante se fosse falar teologia natural, teologia científica. Ia ficar bastante corrido. Então por isso que eu fiz essa pequena quebra, tá? Então a gente ainda tá no início ainda, tá? Então, muito obrigada. oi? Muito obrigada. Nada. Então, o que a gente vai ver hoje especificamente é a teologia natural trinitária, TNT, tá? Mais especificamente, a teologia natural trinitária é uma das teologias naturais que existe. A gente tem diversas teologias naturais, não só uma, mas temos várias, tá? E aí eu vou apresentar um históricozinho para vocês e você vai ficar um pouquinho mais claro nesse histórico, tá? Bom, então, uma breve, vamos dizer assim, definição ou algumas definições de teologia natural, tá? Porque como a gente tem várias teologias naturais, então a gente vai ter, vamos dizer assim, várias definições para cada teologia natural específica, tá? Isso aqui vai ficar claro um pouquinho mais para frente. Mas vamos pegar algumas definições, assim, de uma forma bastante ampla, que é o que está colocado, que eu deixei separado aí mais ou menos umas 5 definições. Uma delas vai dizer que a teologia natural é o ramo da filosofia que investiga o que a razão humana, sem a ajuda da revelação, no caso da revelação divina, pode nos dizer a respeito de Deus. Em outras palavras, é mais ou menos o seguinte: olha, sem eu ter nada da ajuda de Deus, nada da revelação de Deus, o que eu posso saber a respeito de Deus? A grosso modo seria isso, tá? E aqui essa revelação, no caso, sem a revelação geral e sem a revelação, obviamente, sem a revelação especial, tá? Essa questão de revelação geral e revelação especial vai ficar claro um pouquinho mais lá na frente. Uma outra definição também, ou uma outra, vamos dizer assim, vertente que a gente pode puxar da teologia natural, é uma demonstração ou afirmação da existência de Deus baseado na regularidade e complexidade do mundo natural. E isso foi bastante trabalhado, vamos dizer assim, por Isaac Newton, William Paley e outras teologias naturais. Veja que está no plural, porque a gente tem diversas outras teologias naturais. Tá? Então a teologia natural, a grosso modo, e isso aqui eu estou fazendo um histórico, então eu estou falando um pouco do passado. William Paley, só para a gente ter mais ou menos ideia aqui de datas, né? Newton ali do século XVII, William Paley ali mais ou menos do final do século XVIII para o século XIX, mais ou menos. Ele morreu em 1800 e, se não me engano, em 1807, tá? Então só para a gente ter uma ideia histórica. Ou seja, a teologia natural que é trabalhada, e veja que nesse período entre Newton e Paley, lá na frente eu vou mencionar um pouquinho mais sobre isso, a gente tem aquele período ou aquele tipo de pensamento ou cosmovisão que nós chamamos de universo ou de uma ideia mecanicista. Tá? Que é isso? As coisas funcionam de forma mecânica. Veja que aqui a física está no seu auge, vamos dizer assim, com as leis de Newton. Aqui a gente consegue explicar praticamente tudo só usando as leis de Newton. A gente tem uma evolução gigantesca. E ainda nesse período, a gente ainda tem evolução, por exemplo, da própria geofísica ou geologia. A gente vai ter aí grandes saltos, principalmente no século XIX, grandes saltos de evolução dentro da biologia. Né? Ou seja, a gente começa a ver o mundo de uma forma mais mecânica, sem uma certa ajuda de Deus, ou seja, sem alguém estar mexendo nas coisas, que é a ideia do relojoeiro, né? Que é a ideia do Paley, do Paley, tá? Mais para frente eu vou mencionar esse detalhe. Bom, então, e uma outra, vamos dizer assim, uma outra vertente, ou uma outra mini definição de teologia natural, é esse terceiro ponto, é o resultado intelectual da tendência natural da mente para desejar ou ser inclinado em direção a Deus. Mas
sem Deus, vamos, a grosso modo, ou seja, sem a revelação de Deus. Ou seja, parece que é uma certa tendência natural da gente querer entender a criação e, consequentemente, a gente acabar indo em direção a Deus, tá? E bom, isso aqui foi trabalhado principalmente com Tomás de Aquino, né? Tomás de Aquino ali já no século XIV, mais ou menos. Tá? Uma outra definição, e aí o Polkinghorne vai trabalhar com isso, né? A teologia natural é a exploração de uma analogia ou de uma ressonância intelectual entre a experiência humana da natureza, de um lado, e o evangelho cristão do outro lado. Ou seja, parece que tem uma certa ressonância, tem uma certa conexão, né? Uma certa paridade entre a experiência humana e o evangelho. Tá? Então, vamos dizer assim, essa certa concordância, essa ressonância, seria a teologia natural. E uma outra definição do Plantinga, né, que ele vai trabalhar um pouco sobre isso, que a teologia natural é uma tentativa de demonstrar que as descrições puramente, entre aspas, naturalistas do mundo e as realizações das ciências naturais são intrinsecamente deficientes. Parece que está faltando alguma coisa. E que é necessário uma abordagem teológica dessa descrição toda, que é deficiente, para dar uma interpretação abrangente e coerente da ordem natural. Ou seja, tem uma certa ordem na natureza, as coisas estão bem organizadas, mas assim, o entendimento para a gente poder visualizar essas coisas de forma puramente naturalista, parece que é meio assim, tá faltando alguma coisa para a gente poder ter uma ideia do quadro geral, tá? E aí veio o McCraff, tá? Naquele livro, eu tava com ele aqui na mão agora, eu acabei esquecendo. Cadê o bendito? Bom, não tá aqui aqui. Tá aqui na minha mão. Não dá para vocês verem, mas eu coloquei lá no final. Teologia Natural, uma nova abordagem, da editora Vida Nova, tá? Esse livro, Teologia Natural, uma nova abordagem, é a abordagem que o McGrath vai fazer. E aí eu peguei a definição que ele coloca nessa nova abordagem, né? Ou seja, é uma teologia natural específica, tá? Uma outra abordagem, uma nova abordagem que o McGrath vai trabalhar. E qual é ela? A teologia natural deve ser entendida principalmente como uma teologia da natureza, ou seja, como uma compreensão especificamente cristã do mundo natural, refletindo os pressupostos fundamentais da fé cristã, o que deve ser contrastado com os relatos seculares ou naturalistas da ciência, da natureza. Em outras palavras, você observa a ordem e tudo que existe na criação através de uma cosmovisão cristã. Tá? Seria, a grosso modo, seria essa a ideia da nova abordagem do McGrath. Claro que esse livro mesmo, onde ele vai trabalhar especificamente sobre uma nova abordagem, ele tem deixa eu pegar aqui, tem quase 300 páginas. Tá? Então, assim, sintetizar o McCraff é um negócio complicadíssimo, tá? Mas, a grosso modo, seria isso, tá? Seria a gente poder visualizar a natureza, visualizar a ordem de todas as coisas através de uma perspectiva cristã, tá? Bom, e aí, essa parte de introdução, aí a gente vai um pouquinho de histórico nessa questão dessas teologias naturais que eu falei para vocês. Tá aqui uma caveirinha, tá? Não é invenção minha. Isso aqui, essa caveira aqui, na realidade, está na capa do livro Natural Theology, do William Paley, de 1803, 1804. Tá justamente essa caveirinha aqui adorando a Deus, vamos dizer assim. Tá? Eu tirei justamente do livro dele. Tá, você encontra esse livro, Natural Theology, não tem, que eu saiba, não tem tradução em português, do William Paley. Tá? Aqui é um tipo de teologia natural. Tá? E aqui, bom, aqui está um histórico, aqui, vamos dizer assim, cronológico, dessas ideias de teologias naturais, veja que é sempre plural. Tá? Diversos tipos de teologias naturais. Só que alguns acabavam vendo, vamos dizer assim, não várias teologias naturais, mas uma específica. E isso vai mudar, vamos dizer assim, uma outra abordagem da gente poder trabalhar com teologia natural, mais recentemente com o Thomas Torrance e principalmente com o McCraff, tá? Onde ele vai dar uma nova abordagem e vai resgatar, vamos dizer, resgatar não diria que seria uma boa palavra, mas ele vai dar motivação
e vai dar uma nova roupagem para a teologia natural da forma como ela tem que ser vista, tá? A grosso modo seria esse o detalhe. Então a gente começa, aqui o histórico que eu estou fazendo, ali século XVII mais ou menos, né? Na época de Newton, né? Ou seja, depois das leis de Newton, aquelas 4 leis de Newton, né? As 3 leis da dinâmica e a lei da gravitação universal, a gente praticamente consegue explicar o mundo inteiro. Você tem ali lei da inércia, a lei da proporção de força e aceleração, que é o F é igual a m vezes a, né, que a gente conhece bastante, força é igual a massa vezes aceleração, e você também tem a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Tá? Você tem duas forças na mesma direção, contrárias na questão do sentido e de mesma intensidade de uma para outra. Tá? É a lei da ação e reação. E a quarta lei, vamos dizer assim, né, entre aspas, que é a lei da gravitação universal, que vai falar sobre a questão da força gravitacional. Ou seja, a força gravitacional ela é proporcional às massas de dois corpos lá, Sol, Terra, você e a Terra, a Lua e a Terra, o Sol e qualquer outro planeta, ou qualquer outra coisa no universo, um buraco negro e outra estrela, e por aí vai, proporcional à massa, às massas desses dois corpos, e inversamente proporcional ao quadrado da distância, né, que é o F é igual a G, que é uma constante de Newton, massa do primeiro corpo, massa do segundo corpo, dividido pela distância ao quadrado. Então só essa formulazinha aí, mais as outras leis de Newton, na realidade duas fórmulas, né, que é força igual a massa vezes aceleração e a força gravitacional, as outras não são força, não são equações em si, mas só essas duas equações, mais o resto da matemática que envolve isso, a gente consegue explicar aí o funcionamento do mundo inteiro. Tá? Século XVII, a gente está no século XVII. Tanto que na época do final do século XVIII, início do século XIX, vai aparecer um camarada muito conhecido entre os físicos e os matemáticos, o Laplace. Tá? E o Laplace, ele, vamos dizer assim, fez um ajuste muito bom na questão do universo mecanicista, usando as leis de Newton e tudo mais, e apresentou a Napoleão. É uma história aí que é bastante contada aí nos meios, né? E aí Napoleão fala, deu uma olhada ali e tal, pô, interessante e tal, muito legal essa forma de você fazer essa apresentação do universo e tal, você consegue explicar tudo, mas tá, e cadê Deus aqui? Você não escreveu nada sobre Deus? Cadê? Não tem Deus aqui? Onde é que está Deus? Aí o Laplace vai e responde, não, o imperador, eu não preciso dessa hipótese para eu trabalhar com o universo ou trabalhar com a mecânica que eu estou trabalhando. Né? Ou seja, o Laplace, ele meio que, com o pensamento que se tinha até na época dele, simplesmente, entre aspas, descartou Deus de uma ação de Deus agir no universo. Tá? E aí por isso que eu coloquei, e a queda ao deísmo. Né? Não é queda do deísmo, é queda ao deísmo. O que é o deísmo? Deísmo é essa ideia de que Deus criou tudo, como se fosse um relógio, uma grande máquina e tudo mais, deu os ajustes ali inicial, botou cordinha no relógio e ligou a máquina está ligada, o universo está ligado, está tudo funcionando, toma conta, eu vou embora. E Deus deixou a coisa rolar. Tá? É uma ideia meio semelhante, né, da ideia da questão do agnosticismo. Tá? É um pouco meio semelhante, obviamente tem muitas diferenças aí, tá? Mas é mais ou menos essa ideia de que deixa a coisa rolar e não há intervenção de Deus. Isso é o deísmo, D de dado. Tá? No início do século XIX, tá, em 1803, 1804, como eu falei para vocês, vem o William Paley e a questão do relógio perdido. Né? Essa caveirinha que tem aqui, que aparece aqui orando a Deus, alguma coisa do tipo, né? É a capa do livro Natural Theology, aonde o William Paley, na primeira página, eu li, não li o livro todo, mas eu li a primeira página desse livro, e lá tem essa história onde Paley vai contar sobre a questão do relógio e do relojoeiro. A história, a grosso modo, seria o seguinte, olha, você está na praia. Aí lá na praia você vai e pega uma concha, uma pedrinha. E aí, qual que é a ideia que você tem quando você pega uma pedrinha ali na praia? Isso aqui é uma coisa natural, é daqui da praia. A praia tem pedrinhas, é uma coisa completamente natural.
Mas se você encontra um relógio ali na areia da praia, ali na beira da praia, o que você vai pensar? Bom, a primeira coisa que eu vou pensar é que alguém perdeu o relógio. Alguém perdeu o relógio, mas não só isso, mas que alguém perdeu o relógio, mas alguém fabricou o relógio. Por quê? Porque o relógio não é natural da areia, não é natural ali da praia. Alguém fabricou o relógio, muito bem ajustado, e o camarada que fez o relógio tem uma habilidade muito boa ali de montar as pecinhas pequenininho e tal. Claro, aqui a gente está falando daqueles relógios um pouquinho mais antigos, né? Talvez não seja da época de vocês, daqueles relógios com corda, que a gente dava cordinha neles, é da minha época, né? Era criança. Então você pegava o reloginho assim, dava uma cordinha nele ali, ele rodava, não era relógio de pilha ainda na época, né? Então tinha as pecinhas bem pequenininhas. Então a ideia que você tem é que tem um relojoeiro que fez esse relógio e tá ali na praia. Alguém perdeu esse relógio ali na praia. Então é mais ou menos essa ideia mecanicista, tá? No século XX, né, vem Calbart. Peraí, antes de entrar em Calbart, ou seja, até com William Paley a gente tem aí várias formas ou várias ideias sobre teologia natural, que é mais ou menos essa ideia deísta de inferir a existência de Deus sem precisar de Deus. Ou seja, eu olho para o universo mecanicista, para o funcionamento do universo. E aqui o universo que eu quero dizer é a natureza toda, tá? Completa. Planetas, plantas, o universo de forma geral, tá? Então eu olho para o funcionamento do universo completo, tudinho direitinho, os braços, como que um braço funciona, a mão, o olho, aquela coisa do design, que não é design inteligente. William Paley não falou nada sobre design inteligente como a gente conhece hoje sobre design inteligente, tá? Fica esse parênteses aí. O design que ele estava falando é outro. O pessoal do design inteligente de hoje pega essa ideia do William Paley de design, tá? Mas a princípio são coisas diferentes, completamente diferentes, tá? Fecha parênteses. Então eu olho para a natureza e falo, poxa, alguém projetou tudo isso, alguém fabricou, deu corda, montou esse mecanismo todo aqui, que a gente vai ver lá na frente, que é a questão do ajuste. Está bem interligado com isso. Então, a ideia da teologia natural é eu inferir a existência desse designer, dentro, no caso do deísmo, ou inferir a existência de Deus, sem precisar de Deus. Ou seja, eu só olho para o funcionamento da natureza e falo, opa, tem alguém que criou tudo isso aqui. Tem um designer bem inteligente. Tem um designer que é muito inteligente que criou todas as coisas. Tá? Então, dentro do cristianismo, a gente vai chamar esse design de Deus. Ou seja, seria uma inferência à existência de Deus sem a gente ter a revelação, sem a gente ter as escrituras. É mais ou menos essa ideia. Aí vem no século XX, Calbart, um dos grandes teólogos do século XX, vai criticar demais essa ideia de teologia natural, ou seja, a ideia de você inferir a existência de Deus sem Deus. E aí Calbart ele faz duras críticas naquela coleção que ele tem. Ele tem uma coleção bem extensa, uma obra bem extensa. Num dos livros que ele vai falar sobre dogmática, não sei a tradução do alemão, mas seria alguma coisa sobre dogmática, teologia dogmática, uma coisa assim. Eu tenho essa coleção, inclusive, o McCraft cita, e aí eu fui lá conferir, ele faz uma crítica bem pesada. A crítica do Calbart é o seguinte, olha, peraí, como assim o ser humano consegue inferir a existência de Deus por si só? Quem deu autonomia ao ser humano? E aqui ele está com a ideia de um ser humano caído, no pecado. Porque o pecado, e ali parafraseando o que Calbart critica, bom, o pecado acabou com o ser humano. E aí do nada o camarada quer inferir a existência de Deus só olhando pela natureza? Isso está errado, né? Sem chance. Então Calbart criticava demais essa ideia de teologia natural. Aí vem o Thomas Torrance, quem não conhece, Thomas Torrance foi aluno de Calbart e foi um dos responsáveis por trazer as obras de Calbart para o mundo. Porque Calbart era alemão, Calbart escrevia em alemão. E, bom, alemão, beleza, a galera que sabe alemão conhece Calbart. Mas e os americanos, os ingleses, os brasileiros? Como é que faz para conhecer Calbart? Em alemão? É complicado. Aí o Thomas Torrance, vai e traz as obras de Calbart do alemão para o inglês. E aí o camarada fica conhecido no mundo inteiro.
E o Thomas Torrance discutia bastante com Karl Barth, mas aí o Thomas Torrance ele começa a fazer um resgate não de uma teologia natural, ele vai por um outro caminho para tentar resgatar essas ideias de teologia natural, aonde você faz a inferência de Deus na criação, mas não de uma forma autônoma. Depois, na década de 70, veio o Alistair McCrath, muito influenciado por Thomas Torrance, e começa a trabalhar na obra que eu falei inicialmente, que eu fiz uma pequena exceção, e a gente vai trabalhar com isso depois numa outra reunião, que ele vai falar sobre a questão da teologia científica. Ele fica 20 anos construindo essa obra, esse estudo, né, esse modelo teórico que é o que eu estou chamando, sobre teologia científica, que a gente vai ver futuramente. E aí, dentro da teologia científica, ele vai puxar para uma, vamos dizer assim, vai ter uma parte da teologia científica onde ele vai dar uma expandida a mais. Inclusive, está trabalhando mais recentemente dentro dessa parte da teologia científica, que é a teologia natural trinitária, que é essa que a gente vai ver agora, tá? Que é essa que a gente está justamente vendo agora. Bom, então tá aí a abordagem que o Alistair McCrath, essa é uma imagem dele, que ele vai fazer, que é essa teologia natural trinitária. O que é isso? De uma forma, aqui estão os slides, depois vocês podem pegar os slides ou até acompanhar na gravação depois. Tá? A ideia da teologia natural é o seguinte, é da gente pegar e observar a natureza, observar as coisas todas e começar a ver sentido nela. Tá? A gente vê o sentido que há na natureza. E aí o McCrath vai trabalhar com a questão de iluminismo e pós-modernismo. Tá? Esse aí é um assunto que vai ficar para frente depois, quando a gente for trabalhar com teologia científica, tá? E aí ele resgata a crítica que Karl Barth faz, que a teologia natural é uma tentativa de provar a existência de Deus ou obter acesso ao conhecimento de Deus sob as condições de uma escolha da própria humanidade, sem Deus, por conta própria. Essa é a definição, ou essa é a crítica que o Karl Barth vai fazer à teologia natural de forma geral. Aí o Thomas Torrance, que é o que eu estava mencionando para vocês, ele vai tentar resgatar um pouco dessa teologia natural, e ele vai falar, não, a autorização da teologia natural entendida como baseando-se na própria revelação divina. Em outras palavras, a ideia de nós termos uma teologia natural é baseado na revelação divina. Mesmo que a gente não utilize a revelação divina como ferramenta, a teologia natural está por base da teologia natural está a revelação divina. Veja que tem uma certa mudança de pensamento aí entre Karl Barth e Thomas Torrance. E aí vem o McCrath e continua deslanchando um pouco mais. A teologia natural, que é a TN, né? Teologia natural, não é trinitária ainda, tá? É só teologia natural. É mais bem entendida como empreendimento do envolvimento e da interpretação da natureza. Agora veja, sobre a base das crenças fundamentais da tradição cristã. Traduzindo para o português, ou dando o mecanismo de como a teologia natural vai ser construída dentro dessa nova abordagem que o McCrath vai fazer, é o seguinte: dado a tradição cristã, dado o cristianismo, eu vou construir a teologia natural. Veja que a ideia que se tinha antigamente, no contexto antigo, era o quê? É eu partir da natureza e chegar a Deus. Então eu vou olhar a natureza e vou tentar achar Deus ali nas definições, né? Seria isso. Agora veja que aqui é diferente. Eu parto do cristianismo e construo toda a minha visão da natureza. E aí essa essa é uma teologia natural mais específica que escapa das críticas de Karl Barth, ou seja, não tem interferência da crítica de Karl Barth, escapa do deísmo, não cai no deísmo, ou seja, Deus construiu as coisas, deu corda e tchau, e toma conta de tudo, não cai nessa parte. Tá?
Porque a base disso vai ser o próprio Deus. Ressonância entre a teoria e a observação. A fé cristã fornece a melhor explicação para o que é visto. Ou seja, você tem o funcionamento de todas as coisas, você vê processos em tudo, física trabalha muito bem em partículas e tudo mais, biologia ali na vida, tudo funciona direitinho, beleza, tá? E qual que é? E aí ele vai trabalhar com essa questão de observação, teoria, melhor explicação e tudo mais. Nesse livro Teologia Natural, uma nova abordagem, e ainda tem aquele livro O Ajuste Fino do Universo, em busca de Deus na ciência e na teologia também, tá? Lá ele vai trabalhar um pouquinho com teologia natural. Então, e ele vai explicar o que é teoria, o que é observação e o que é explicação, tá? Eu não vou adentrar nesses pontos aqui, mas se você tiver dúvida, obviamente, depois a gente pode conversar tranquilamente, tá? A Rita está participando com a gente. Bem-vindo, Rita. No finalzinho, depois da apresentação aqui, aí a gente vai conversar, tirar dúvidas, comentários e tudo mais, tá? Porque essa primeira parte aqui eu vou fazendo uma apresentação mais geral e gravando até para uns outros colegas que não puderam participar hoje, e aí depois eu vou deixar disponível, tá? Bom, então a fé cristã, então, ela vai fornecer essa melhor explicação para o funcionamento de todas as coisas, tá? Basicamente seria essa nova abordagem da teologia natural. Então, a definição, e aí agora a definição da teologia natural trinitária. Agora a gente está fazendo um salto, ou seja, não é só uma teologia natural, mas é uma teologia natural trinitária, TNT. O empreendimento da teologia natural é de discernimento, de ver a natureza de uma certa maneira, de enxergá-la por meio de um conjunto específico e particular de lentes teóricas. Ou seja, eu colocar um óculos muito bem específico para eu observar todas as coisas. Olhos, óculos, realidade. Observador, teologia cristã como interpretação, teologia natural trinitária e observação da natureza. Em outras palavras, seria o seguinte, tá? Eu como observador, eu tenho, e eu uso óculos mesmo, tá? Depois eu vou abrir a câmera aí. Eu tenho óculos e eu tenho o resto das coisas que eu estou enxergando. Eu, como observador, olhando por todas as coisas, eu vejo as coisas meio embaçadas. Eu estou enxergando ali alguma coisa ali que parece uma maçaneta de uma porta. É uma maçaneta? Não sei, não estou vendo direito. O que é aquilo ali do outro lado? Não sei, não estou enxergando direito. Ou seja, eu como observador, estou observando a realidade. Aí agora eu venho e coloco os meus óculos, no caso, a teologia cristã, agora a coisa ficou limpa, agora eu estou vendo uma coisa bem nítida. Aquilo ali realmente é uma maçaneta que ela gira para abrir a porta. Agora eu estou enxergando bem melhor. É mais ou menos essa ideia. O óculos que eu estou fazendo aqui é a teologia cristã. E esse conjunto todo de eu poder observar, fazer a interpretação, de eu entender que aquilo é uma maçaneta da porta e não é uma cadeira, por exemplo, ou seja, que é uma interpretação. Eu não estou ali pegando, eu estou a longa distância observando as duas coisas e aí eu estou interpretando que aquilo lá realmente é uma maçaneta e a minha interpretação não é de uma cadeira, por exemplo. Todo esse conjunto está a teologia natural englobando a teologia cristã. Teologia natural trinitária, tá? Bom, os elementos teológicos dessa nova abordagem, ou seja, dessa teologia natural trinitária. Natureza é um conceito interpretado, ele vai trabalhar bastante disso em teologia científica, tá? Naquele livro A Ciência de Deus, uma introdução à teologia científica, ou se você tiver no primeiro volume da A Scientific Theology, onde ele vai falar sobre natureza. Natureza é um conceito interpretado. E aí, como é que a gente vai interpretar isso? Como cristão, a gente vai usar a perspectiva cristã. Então, a teologia natural, nessa nova abordagem, é ver a natureza de uma perspectiva cristã. E não é uma tentativa de provar a existência de Deus, mas, faltou uma vírgula ali, mas fazer sentido do que é observado pela fé cristã. Veja que é diferente da teologia natural antiga, ou das teologias naturais antigas ou históricas, aonde eu vou tentar provar a existência de Deus através da natureza. Não. Aqui eu vou fazer o inverso. Dado a existência de Deus, dado a fé cristã inteira, como é que eu vou interpretar a realidade toda que eu estou observando? Que eu uso como ferramentas, entre aspas, para poder ver um pouco disso, a ciência. Como é que eu vou interpretar tudo isso? Teologia natural trinitária. Tá?
E aí tem mais uns outros detalhes aqui que eu deixo para vocês para a gente ver depois, tá? Aliás, que vocês podem ver depois, tá? Abandono da percepção do iluminismo, ideia da razão única, de forma geral, ou seja, uma única razão para todo mundo, isso está fora, tá? E aí tem um ponto de contato entre a igreja e a cultura secular, ciências naturais, leis, artes, literatura, a essência, ver as eita, aqui tá, não tem CC não, ver as coisas como elas realmente são, tá? Então, aqui está a definição, vamos dizer assim, mais clara de teologia natural trinitária, tá? Ela é uma abordagem que engloba um fenômeno em conjunto com outros a um quadro de encaixe em um todo unificado. É análogo à ideia cristã, entender o mundo de forma completa, ver a realidade com seus múltiplos aparentemente desconectados e fazer a conexão disso tudo. Tá? Essa é a ideia da teologia natural. Ela não é uma forma de tentar provar a existência de Deus por meio de inferências necessárias. Ao contrário, a visão cristã das coisas é mantida e encontrada, consonância com o que é observado, integrando a totalidade da experiência humana e tornando inteligível a compreensão da realidade por meio de esquemas conceituais. É moldada em termos da inferência a melhor explicação, onde ele vai trabalhar essa questão da melhor explicação, que a gente tem bastante aí. A ideia é mais ou menos o seguinte, você tem duas teorias que expliquem um determinado fenômeno. Qual das duas teorias é a melhor? Né? Então a gente tem aí dentro do método científico uma forma de escolher, entre aspas, assim, qual que é a melhor teoria, ou seja, a inferência é a melhor explicação. É mais ou menos essa ideia que ele vai fazer com a teologia natural trinitária. Tá? Então aqui tem uma escadinha, vamos dizer assim, da ideia do deísmo, teísmo e o trinitarianismo. Qual que é a ideia? Deísmo é aquela ideia que eu falei para vocês inicialmente. Você tem ali Deus que criou todas as coisas, botou ali as coisas para funcionar e tchau, benção, toma conta de tudo e o universo está funcionando de forma do jeito que está. Deus criou tudo, isso é deísmo. Aí o teísmo é Deus criou tudo e continua a direcioná-lo por meio da providência divina. Isso é o teísmo, ou seja, que Deus age no universo, na natureza. E tem o trinitarianismo, que vai um pouquinho mais além, ou seja, Deus criou tudo, continua a direcioná-lo, ou seja, a natureza inteira, todas as coisas, por meio da providência, e aí tem um pouquinho a mais, guia os intérpretes nos dois livros, o livro da natureza e o livro da revelação especial das escrituras, conhecimento natural e iluminação do Espírito Santo. E a gente tem a atuação da trindade, por isso que é trinitária. Tá? Então essa é a ideia da teologia natural, tá? Da gente poder, teologia natural trinitária, da gente poder ver as coisas de uma visão cristã, de uma visão ou de uma perspectiva ou de uma cosmovisão cristã, tá? Bom, eu vou fazer uma pausa aqui nesse meio aqui antes da gente entrar em ajuste fino, e aí eu queria ver, para não ficar também muito corrido e tudo mais, vocês têm alguma dúvida, tem algum comentário nessa parte de teologia natural antes da gente entrar em ajuste fino? Que aí acho que fica melhor a gente dar uma quebradinha, senão fica muita coisa na cabeça. Da Rita, Ana, Tânia, não é Tainá, eu sempre erro o seu nome, Tânia. É Taina, não Tainá, é Taina. Na verdade é Taina. Taina, ou seja, estou errando do mesmo jeito. Você tem alguma dúvida, algum comentário? Eu tenho um comentário. Uhum. A parte de teologia natural trinitária, eu não sei se está certo, mas pensando no que você expôs, ele lembrou bastante. Na verdade, ficou bastante claro no sentido de assemelhar a cosmovisão. Quase como se fosse isso, no sentido de. Porque parece ficar bem relacionado com. Bem pareado com uma cosmovisão de criação, queda e redenção. Como se fosse o mundo não funciona, porque o pecado corrompeu todas as coisas e existem limites para aquilo que a gente enxerga. Isso. Mas tem um padrão para todas as coisas.
É a gente que não consegue enxergar direito. Mas tá lá. Não lembrou isso. Eu não sei se faz sentido, mas lembrou justamente isso. Não, faz sentido. E é isso mesmo. E aí vai depender da forma que a gente vai usar o óculos, né? O óculos da cosmovisão cristã tem alguns que usa ele meio torto, dá uma sujada no óculos e aí acaba atrapalhando a nossa visão. Mas é isso mesmo. A diferença que vai ter aí dentro, no caso da cosmovisão cristã, não é nem da cosmovisão em si, mas do camarada que está observando, né? Se a gente pegar o O óculos problema tá no observador, que é um pecador. exatamente, exato, que é o pecador, né? Ou seja, não há problema, entre aspas, né, na realidade e não há problema no óculos. Não há problema nenhum. O problema está no observador, que se o observador não limpa as lentes do óculos de vez em quando para deixar mais nítido e só fica sujando ele, o camarada vai ver as coisas meio embaçadas, né? E aí vai ter essa divergência toda que a gente tem aí em algumas leituras, né? Mas é por aí mesmo, tá certo, é exatamente isso. Legal. Obrigada pelo esclarecimento, Alexandre. Nada. Mais alguém, Ana Gabriela ou Rita, vocês querem comentar ou perguntar alguma coisa? Não, não. Eu acredito que foi muito bem explicado. Até agora estou só refletindo, mas não tenho dúvidas ainda. Tranquilo. O assunto é bem denso. Aqui eu só dei uma pincelada, peguei um ponto ou outro ali meio solto. A gente poderia passar aqui horas e horas falando de teologia natural tranquilamente, né? Bom, então eu vou continuar. E aí, bom, como só falta mais essa parte aqui, se vocês tiverem alguma dúvida dentro, não tem problema, pode interromper, tá? Eu não vou. Deu certo aqui para fazer direitinho. Porque eu tava com medo de não ficar registrado para depois o pessoal ver, mas aí, pelo que eu olhei aqui, tá funcionando. Eu sempre tive alguns problemas tecnológicos, né? Mas tá funcionando direitinho. Então pode ficar à vontade, tá? A hora que vocês quiserem intervir ou perguntar, não tem problema nenhum. Tá? Bom, ajuste fino, então, a coisa que é um pouquinho mais, eu diria um pouco mais simples da gente poder entender a questão do ajuste fino. Tá? Ajuste fino aqui eu puxei do livro, aquele livro que também está na coleção da BC2, né, lá da editora Ultimato, o Ajuste Fino do Universo, tá, em busca de Deus na ciência e na teologia. Então eu tirei basicamente dali e mais algumas outras coisinhas a mais que o Macref vai citar. Então aí tem essa citação muito boa do Hawking e do Penrose. São físicos. Inclusive o Penrose foi o que ganhou o Nobel de Física este ano. E hoje, na data de hoje, 8 de dezembro, o Penrose recebeu a medalha lá a premiação do Nobel de Física. Tá? Essa citação é dos dois, tá? Desse livro The Nature of Space and Time. Tá? O Penrose, então, um grande físico e agora ganhador de Nobel de Física. Tá? Ele vai meio que perguntar como é que é essa ideia de universo, como é que é o funcionamento do universo. É um negócio assim, parece que dá uma certa ideia das coisas estar funcionando, né? É mais ou menos isso, tá? Só um segundinho aqui, deixa eu só responder. 20 horas. Segunda. Então, a ideia do Hawking e do Penrose bom, a coisa está funcionando muito bem. O universo, ele é muito... Parece que tem alguma coisinha ali que está mexendo nele ali. Né? A ideia de princípio antrópico a gente não vai ver aqui, mas a gente já viu em uma outra reunião, que é a ideia de que as coisas estão muito bem ajustadas, tá? E é mais ou menos isso que eu quero demonstrar para vocês hoje, tá? Justamente essa construção, ou essa ideia de que a coisa parece que muito bem ajustada, e isso, o Hawking e o Penrose estão falando a nível de universo, não só a vida aqui na Terra, mas de universo de forma geral, tá? Tá muito bem ajustado, vamos dizer assim, ou está funcionando muito bem, tá? Então, só um outro segundinho aqui. Então, a ideia do ajuste fino é mais ou menos essa, tá? A grosso modo, aqui eu coloquei nesse slide que vocês estão vendo
a linha histórica do universo, desde o dia que o universo nasceu até hoje. O universo ele nasceu no instante t0, né? Ou seja, em algum momento lá atrás, até o instante t elevado, 10 elevado a menos 54 segundos, ou seja, 0,00001 segundo é um período muito curto do nascimento do universo. É o que chamamos da era de Planck. E aí de 10 a menos 44 segundos a 10 a menos 32 segundos, a gente tem aquele negócio que a gente chama de Big Bang, tá? Que não é uma explosão em si, mas é na realidade uma expansão inflacionária. É uma expansão do universo de uma forma muito rápida. De um pontinho menor do que o átomo, o universo cresce nesse período de tempo apenas. Ele cresce para do tamanho da nossa galáxia, para vocês terem uma ideia. Em um instante que é, deixa eu fazer uma conta rápida aqui, 10 menos 7, 10 mil vezes mais rápido do que um piscar de olhos. Pisca o seu olho. Esse tempo que você gastou piscando o olho, ele é 10 mil vezes mais lento do que esse período que nós chamamos de Big Bang. Que é o período onde o universo dá essa expandida toda. E aí de 10 a menos 32 segundos a 380 mil anos, tem algumas outras condições que o universo passa, tá? E de 380 mil anos de idade do universo, tá? Até os dias atuais, a gente tem nascimento de estrelas, galáxias, aí a gente tem o nascimento da nossa galáxia, que foi há 10 bilhões de anos atrás, e nascimento do planeta, sistema solar e por aí vai. Tá? Então aqui tem mais ou menos uma ideia, um histórico do universo todo. Tá? E esse histórico que eu estou dando para vocês aqui, ele tem que ser exatamente desse jeito. Porque se eu modifico qualquer coisa na questão do tempo dessas coisas acontecerem, o que poderia acontecer? Poderia acontecer algo muito simples, não ter universo. Simplesmente isso. A gente não teria nem universo se fosse ajustado, entre aspas, qualquer coisa do tempo, do início do universo até os dias atuais, que não acontecesse essas coisas que nós estudamos, por exemplo, em cosmologia, tá? Bem-vindo, Jonatas e Douglas. A gente tá passando aí alguns pontos aí sobre a teologia natural e agora mais especificamente ajuste fino, tá? Eu estou gravando essa primeira parte aqui da apresentação, depois a gente vai discutir, ou se vocês tiverem alguma pergunta no meio, não tem problema, tá? E aí depois vocês podem assistir, eu vou colocar no YouTube aí, para caso vocês queiram, assistir as outras partes, tá? Não, tranquilo, Douglas. Mas maior do que velocidade não seria da luz? Como é que essa expansão acontece de forma tão rápida? Pois é, isso aí é uma pergunta interessante, mas que está intrinsecamente na seguinte questão. Será que isso não quebraria a ideia da relatividade especial? Não quebra. Porque, inclusive, essa expansão pode ter sido até mais rápida do que a velocidade da luz. Não tem problema. Porque a velocidade da luz ela é relacionada a referenciais, tá? Lá na relatividade especial. Há referenciais. Então você tem um referencial em relação a outro referencial. A velocidade de comunicação ou a velocidade entre eles não pode ser maior do que a velocidade da luz. Aliás, poder até pode, teoricamente pode, o problema é que a gente nunca observou. Tem esse detalhe, mas para não complicar demais, nada passaria da velocidade da luz. O universo em si, essa expansão muito rápida, não segue esse padrão de observadores. Tá? Então a gente poderia ter uma expansão, vamos dizer assim, mais rápido do que a luz. Tá? A grosso modo, tem uns detalhezinhos a mais no meio disso, mas a grosso modo poderíamos ter uma expansão do universo mais rápido do que a velocidade da luz, mas aí a gente tem uma questão de observadores ou de referenciais que não se encaixa nisso. Então eu não tenho essa quebra da relatividade especial aí por causa disso. Tá? Então eu poderia ter. Tá, então outros detalhes com relação à questão do ajuste fino, que veja, o Hawking e Penrose lá atrás, ele está falando por que o universo está tão próximo da linha divisória entre colapsar novamente e expandir indefinidamente. Parece que tem assim um negócio assim muito bem ajustado. Se a taxa de expansão
um segundo depois do Big Bang tivesse sido menor do que uma parte entre 10 elevado a 10, 10 elevado a 10 é um número muito grande. O universo teria colapsado depois de alguns milhões de anos. Se fosse maior em uma parte em 10 elevado a 10, o universo teria sido essencialmente vazio depois de alguns milhões de anos. Que é essa parte do trechinho aqui, vamos dizer aqui, mais especificamente desse terceiro ponto aqui. Depois do Big Bang aqui, fica mais um segundozinho a mais, um segundo ou outro aqui, você não teria universo. Simples assim, você não teria universo. O universo teria se colapsado ou é um grande vazio aí, não tem nada no universo. Você não teria produção de estrelas, galáxias e tudo mais. E aí a gente tem uma série, o McGrath vai citar várias dessas definições ou desses ajustes que nós temos no universo. Eu separei alguns aqui, mas tem vários outros, que se isso fosse um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, e o pouquinho que eu estou falando aqui é uma parte em 10 bilhões, uma parte em 10 elevado a 10, já é o suficiente. Mais forte ou mais fraco, não teríamos universo. Simplesmente isso. Nós não teríamos universo, tá? Ou universo como nós conhecemos, ou a gente não teria nada de universo mesmo, tá? Por exemplo, razão das forças eletromagnética e gravitacional. Se fosse, porque a diferença entre elas, a eletromagnética é 10 elevado a... Deixa eu ver se eu lembro a conta. Acho que é 10, vamos arredondar. 10 elevado a 40, um seguido de 40 zeros, mais forte do que a força gravitacional. Se a força eletromagnética fosse eu vou arredondar a conta, mas 10 mil vezes mais forte ou mais fraca do que a força gravitacional, já era. Não teríamos estrelas, não teríamos planetas, não teríamos evolução cosmológica. Não teríamos universo, a gente pode arredondar assim. Força nuclear forte. Lembra lá que o átomo, dentro do átomo, lá no núcleo, nós temos prótons e nêutrons. Os nêutrons têm carga neutra, mas os prótons são cargas positivas. E como é que você junta carga positiva com carga positiva? A gente aprendeu lá na escola. Você tem uma repulsão. Bom, mas quem é que está segurando ali a repulsão de dois prótons? Força nuclear forte. Se a força nuclear forte fosse um pouquinho mais forte ou um pouquinho mais fraca, nós não teríamos átomos. Se a gente não tem átomo, a gente não tem universo. Simples assim. Densidade do universo. A gente precisa ter a densidade exata, densidade de matéria que nós observamos no universo como ela é. Se a gente tem um pouco a mais, o universo se colapsa. Se a gente tem um pouco a menos, o universo não se forma. Simples assim. Energia escura e matéria escura são dois conceitos. Tá? Quando a gente vê esse termo escuro, ou escura, ou escuros, na física significa coisa que a gente não sabe o que é. Então a gente não sabe o que é energia escura, a gente não sabe o que é matéria escura. Mas a gente precisa que tenha essas coisas na quantidade que se tenha exata para que nós tenhamos o universo. Se a gente não tiver... Nas simulações que a gente faz, por exemplo, de universo, desconsiderando matéria escura, a gente não tem universo. A gente não tem universo. Aí a gente coloca lá um componente lá de uma certa densidade de matéria que a gente não sabe o que é lá na simulação e, pum, magicamente nós temos o universo. Olha que coisa. De uma coisa que a gente não sabe e magicamente a gente tem o universo. E dimensões espaciais, a gente tem 3 dimensões aí, altura, profundidade, largura. Se nosso universo fosse 4 ou outras dimensões, a gente não teria o universo que nós temos hoje em dia. Vida na Terra. Bom, isso aqui eu vou passar rapidamente, que a gente já conhece bastante. A gente teve várias extinções em massa, tá? Que já aconteceu aqui na Terra. Teve essas extinções e nós estamos justamente aqui. Agora, e aí o McGrath vai trabalhar com essa ideia de contrafactual, né? Ou seja, agora imagine se tal coisa acontecesse, se não tivesse acontecido, como é que seria? Então a gente pensa, se não tivesse a extinção em massa do Permo-Triássico, que foi 250 milhões de anos, será que nós teríamos evoluído até a forma como nós temos evolução da vida do ser humano hoje em dia? Então fica essa questão. Se não tivesse, por exemplo, extinção dos dinossauros, se os dinossauros não tivessem sido extintos há 65 milhões de anos, e tem vários componentes aí da extinção dos dinossauros, não foi só o asteroide que caiu. A gente tem vulcanismo, tem chuvas ácidas, tem outros fatores aí no meio. Mas se os dinossauros não tivessem sido extintos, como é que teria sido a evolução
humana, por exemplo, pensando especificamente na evolução humana, né? Porque na época os dinossauros não tinham mamíferos grandes, tinha um ratinho ali que crescia. O Jonathan, não precisa brigar comigo, tá? Eu tô falando em linguagens. O Jonathan é o biólogo nosso aqui do grupo, tá? Então, como eu não sei de biologia, pode perguntar justamente para ele. Então, se tinha um ratinho ali que crescia num tamanho um pouquinho maior, vinha um dinossauro e crau. Então, você não tinha evolução dos mamíferos da forma como nós temos hoje em dia. Se não tivesse se os dinossauros não tivessem sido extintos, mas eles estavam em processo de extinção, mas era um processo natural que não foi uma extinção em massa, como é que teria sido a evolução humana, por exemplo? E aí teve um vulcanismo ali no Lago Toba, em Sumatra, entre 70 e 80 mil anos atrás. Se não tivesse tido esse vulcanismo, será que o processo evolutivo do Homo sapiens seria o que a gente tem hoje em dia? Porque alguns chegam até a teorizar que, por causa desse vulcanismo que teve uma força, vamos dizer assim, um empurrão dentro do processo evolutivo humano, até com relação à questão de gestação, de tamanho da caixa craniana e da pelvis da fêmea, na questão do parto. Então tem algumas teorias que vai trabalhar com isso. Mas se não tivesse tido isso, como é que seria a evolução humana? Né? Do jeito que a gente conhece? Não. Como é que seria? Então tem uns contrafactuais. E veja, está tudo dentro da questão do ajuste. E aqui, eu já mencionei para vocês, mas eu deixo isso aqui para depois vocês podem olhar um pouquinho mais. Dentro da física nós temos diversas constantes. E essas constantes, elas têm que... E aqui eu estou afirmando baseado em conhecimento de física. As constantes têm que ter necessariamente os valores que ela tem, porque que elas têm, se elas não tivessem esse valor exato, nós não teríamos alguma coisa, como átomos, evolução planetária, universo, qualquer coisa do tipo. A questão das forças gravitacional e eletromagnética, essa constante de estrutura fina que tem esse valor exato, que vai utilizar a constante de Planck, o C, que é a velocidade da luz, 4π, o epsilon zero, que é uma constante do vácuo. Se não tivesse esse valor exato, a gente não teria formação do átomo de hidrogênio, ou seja, não teria nada no universo. Se fosse maior, a gente não teria supernovas, ou seja, a gente não teria planetas. Constante eletromagnética, que eu mencionei para você, a questão da força eletromagnética, aqui também tem uma constante lá também. Se fosse maior ou menor, a gente não teria o que nós temos hoje em dia. Constante gravitacional, aquele Gzinho lá da força gravitacional. Se fosse maior ou menor, a gente não teria planeta. Então a gente nem estaria aqui. Física de partículas, né? Aqui é um outro universo de coisas que tem. Nós temos 17 partículas. E não daria para resolver o universo todo só com 5 partículas, mas 17 partículas é muita coisa. Forças, nós temos 4 forças fundamentais. Poxa, 4 forças, eletromagnética, força forte, força fraca e a força gravitacional. Mas só com 2 forças não daria para a gente montar o universo? Não. Não daria para montar o universo que nós temos hoje. Tá? Então, assim, é um negócio... E aqui nós temos 3 gerações de matéria, ou famílias. Nós temos um conjunto de quarks, um conjunto de leptons, um conjunto de bósons, e tem que ser exatamente isso aqui, com valores exatos. Isso aqui é valor experimental, inclusive. Se for qualquer coisa diferente disso, a gente não tem átomo. Tá? A lei da gravitação de Newton e a lei de Coulomb, que eu estava falando para vocês, você faz aqui uma continha bem simples aqui, o G e o K tem os valores lá bem definidos, você faz uma igualdade aqui para tentar achar uma proporcionalidade, você descobre qual que é a proporcionalidade da força de Coulomb ou da lei de Coulomb ser mais forte do que a lei da gravitação de Newton. Veja que eu tenho F's aqui, qual que é a proporcionalidade com aquele 10 elevado a 40. Né? Se for um pouquinho maior ou menor essa diferença ou essa proporcionalidade, a gente não tem universo. E veja que a coisa é muito bem ajustada. Tá? Lei de Hubble-Lemaître, o que é isso? Isso aqui é da expansão do universo. A taxa de expansão do universo, quanto que o universo está crescendo. Se essa reta aqui fosse um pouquinho menor, ou seja, a sua inclinação fosse mais para baixo, a gente não teria universo. O universo já teria... Começa a nascer e se colapsa.
Se ela fosse maior do que isso aqui, ixi, a gente já não daria tempo da gente ter formação de galáxias, planetas e tudo mais. Concluindo então, e aí a gente abre para discussões, eu quero justamente finalizar com esse texto em Colossenses 1,16. Então essa ideia da gente observar a natureza, veja que aqui eu mostrei nessa segunda parte a questão de ajustes, ajuste fino em tudo, é uma sintonia muito bem ajustada, mas assim, é tão bem ajustado esses pontos que eu estou falando para vocês, que eu estou falando de casos decimais lá para 15ª, 16ª casa decimal, quando a gente está tratando, por exemplo, de mecânica quântica. Ou de um seguido de 40 zeros de proporcionalidade entre força eletromagnética e força gravitacional. Tira aí 4 zeros disso aí, você não vai ter o universo. Ou coloca mais 4 zeros aí, você não tem o universo. Tá? O negócio é assim, é simples e direto assim. E a gente pensa, poxa, mas é tudo isso tão bem ajustado? É. Por quê? É uma pergunta legítima que a gente pode fazer dentro da física e a gente não vai encontrar resposta dentro da física. A gente vai encontrar resposta onde? Lá na teologia natural que a gente tratou na primeira parte. Mais especificamente, teologia natural trinitária, aquela onde eu utilizo a cosmovisão cristã para poder ver ou interpretar ou dar sentido a toda a natureza, porque eu estou partindo das bases do cristianismo para entender a natureza, o universo e tudo mais. E aí eu finalizo com esse versículo, Colossenses capítulo 1, versículo 16, porque nele, em Deus, que é o contexto ali do texto que Paulo está escrevendo, em Cristo, foram criadas todas as coisas. Obviamente Paulo não tinha conhecimento de mecânica quântica ou de partículas, né? Então ele já colocou logo tudo. Que há nos céus e na terra, que era o universo que ele conhecia ali, né? Visíveis e... Bom, se tiver alguma coisa invisível que eu não enxerga a olho nu, tá incluso também, tá? Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo, e não escapa nada, foi criado por ele, por Cristo e para ele, para Cristo. Então, o objetivo final da criação é a glória de Deus. A gente está aqui meio que de enxerido para tentar entender algumas coisinhas. Tá? A gente vai tentar entender alguns processos. E só. Além disso, ou mais do que isso, a gente não consegue, com as nossas ferramentas da ciência, entender propósitos ou teleologia. Né? A gente não tem essas ferramentas todas. Tá? E aqui a bibliografia de onde eu tirei algumas coisas, dois artigos lá do site da ABC2, O Ajuste Fino do Universo, Em Busca de Deus na Ciência e na Teologia, do McGrath, tá, que foi o livro que eu usei. Um outro livro, Teologia Natural, Uma Nova Abordagem. E tem esse podcast do Bibotal, que a gente vai falar sobre ajuste fino com muito mais detalhes do que eu falei para vocês. Alguns artigos aqui que eu escrevi lá no Hora de Bereá, naquela coluna que eu tenho no Cosmotel, tem alguns detalhes que eu coloco a mais ali. Então, e ali tá escrito justamente para quem não tem o público que eu tenho em mente ali na hora que eu escrevo esses textos o camarada não sabe nada de física e não lembra o que estudou no segundo grau. Como é que ele pode entender alguma coisa de física e de cosmologia e conectar isso com teologia, que é o que ele aprende, que é o que ele aprende na escola dominical, que é que ele ouve nos cultos de pregação os domingos, por exemplo. É com essa mentalidade, é com esse público que eu tenho em mente na hora que eu escrevo os textos lá no Cosmotel, tá? Ou seja, é uma coisa muito simples, tá? Então, se alguém não tiver, poxa, eu não sei nada de cosmologia, então, esse texto é para você, tá? Então, justamente para você que não sabe nada de cosmologia, não lembra o que eu estudei no segundo grau, não lembro nem o que eu comi ontem. Então, aqui eu estou detalhando, tá? Alguns pontos da maneira bem simples, tá? Bom, então é isso. Eu vou encerrar a gravação agora e aí a gente pode continuar conversando e tudo mais.